O que é a vida, se não uma jornada? Uma jornada com uma única certeza. Se ela começou, ela terá um fim. E isso, claro, também vale para o reino animal. Ao menos para boa parte dele. Olá, aqui é Ivan Lima. Muito prazer. Como você já deve ter lido no título, vamos dar uma olhada nos animais, que possuem os tempos de vida mais curtos e mais longos. E olha, tem um aqui que pode ser considerado imortal. Para ficar organizada a nossa viagem, vamos começar pelos que possuem menos tempo de vida. Nesse caso, é toda uma classe de insetos, chamada efemerópteros. É curioso que o nome já até sugere a efemeridade da vida dos membros do grupo. Os efemerópteros vivem no máximo 24 horas, e esse curto espaço de tempo possui um objetivo primordial: reproduzir. Eles nascem, procriam e então morrem. Podem chegar a 4 centímetros de comprimento, e esta é considerada uma das classes mais antigas entre os insetos com asas, contendo aproximadamente 4.000 espécies. De horas, agora passamos para dias. 3 dias, para ser mais exato. Esse é o tempo em que um macho da espécie formiga alada ou formiga voadora vive. Elas podem atingir pouco menos de 2 centímetros. Possuem asas e a mesma função dos efemerópteros: reproduzir. Depois do acasalamento, os machos acabam morrendo. Alguns estudos apontam que elas também podem chegar a 3 semanas de vida, caso não façam o ato sexual muito cedo. Vale lembrar que gastrótricos, que são micro-organismos marinhos, também têm um ciclo de vida de apenas 3 dias. Vamos agora para os animais que vivem poucas semanas. O mosquito macho é o primeiro a ser notado, pois o tempo de vida pode variar conforme o sexo, a umidade, temperatura e até a época do ano. Enquanto as fêmeas podem sobreviver por até 4 semanas, os machos vivem cerca de 1 semana. Eu não sei se você sabe, mas são apenas as fêmeas que picam a gente para colher o sangue. Os machos usam nutrientes de vegetais como alimento. E assim como o mosquito fêmea vive, em média, por 1 mês, uma mosca doméstica pode alcançar de 2 a 4 semanas de vida. O curioso é que as moscas que vivem em casas possuem expectativa de vida maior do que as que vivem em ambientes selvagens. Toda mosca fêmea é capaz de gerar cerca de 1.000 ovos durante o ciclo de vida. Expandindo um pouco mais a expectativa de vida dos animais, que conseguem viver vários meses, como é o caso da libélula. Pode parecer que não, mas ela consegue viver de 4 a 6 meses. O tempo pode ser menos, é claro, visto que elas podem ser devoradas por pássaros, lagartos ou aranhas. Ao redor do mundo você poderá achar mais de 5.000 espécies. Vamos dar um salto nesse tempo? Bom, de menos de 1 ano para cerca de 18 meses. Esse é o tempo que uma medusa da Lua consegue viver. Talvez você não esteja familiarizado com o nome, já que ela é mais conhecida como água-viva. E ao contrário dos outros tipos de medusas que existem por aí, o veneno da medusa da Lua comum é fraco. Vale lembrar ainda que o poder de regeneração dela é surpreendente. Com expectativa de vida de 1 ano, o rato doméstico também entra na lista. O problema é que, muitas vezes, o animal não consegue viver isso porque alguns fatores podem eliminá-lo, como predadores e envenenamento. E junto com o rato doméstico, o camaleão pantera também entra no páreo. Eles são nativos de Madagascar e possuem uma expectativa de vida de 2 anos, tempo esse que pode ser um pouco maior. O próximo animal é o pombo, que consegue viver em média de 3 a 6 anos nos centros urbanos. Se ele morar na natureza, acredite ou não, a expectativa de vida aumenta muito mais, passando de 15 anos. Estimativas indicam que existam mais de 260 milhões de pombos ao redor do mundo.
é maior do que a população do Brasil. Ah, sabe os porquinhos da Índia? Pois então, eles vivem um período de 4 anos, tempo similar com o de uma abelha rainha, que pode chegar aos 5. E se eu te contar que uma galinha pode viver bem mais? Existe uma média de 5 a 10 anos para o animal. Só que esse tempo pode aumentar consideravelmente se estivermos falando de uma galinha que vive na natureza. Por lá, uma galinha selvagem é capaz de atingir 15 anos de vida. E o canguru? Ele vem logo em seguida, variando a idade conforme a espécie. Em média, eles podem viver entre 10 e 22 anos. Essa me surpreendeu. Nativo da Austrália, você pode localizá-lo em regiões áridas e semiáridas. E se eu te contar que tanto o cachorro e o gato, quanto o tigre, o ornitorrinco, o beija-flor, podem viver mais de uma década? Imagino que você esperava essa sobre o cachorro e o gato, não é? O cachorro, por exemplo, pode viver até 13 anos. E, claro, esse tempo varia conforme a espécie, os cuidados e uma série de outros fatores. Existem muitos casos de cachorros que chegaram aos 18 anos tranquilamente. E o mesmo vale para o gato. Dependendo do contexto de cada um bichano pode chegar aos 15 anos facilmente. Quanto ao beija-flor, ele é capaz de viver 12 anos na natureza. Mas nas cidades a expectativa cai para 4 anos. Já o tigre pode viver entre 15 e 20 anos, dependendo do ambiente em que ele estiver. E o ornitorrinco também consegue viver quase 2 décadas. Estima-se que ele possa alcançar os 17 anos. Tem um grupo de animais que consegue viver 2 décadas tranquilamente. O primeiro é o leão. Aqueles que vivem em cativeiro podem alcançar 25 anos ou mais. Ao contrário dos que vivem na natureza, que possuem a expectativa de vida em torno de 8 ou 10 anos. Os leões selvagens costumam perder a vida devido a ferimentos, feitos tanto por humanos quanto por outros leões. A vaca também pode viver de 18 a 22 anos. Já a girafa, considerado o animal mais alto da Terra, tem uma estimativa de vida de 25 anos na natureza e 28 anos em cativeiro. Tempo próximo aos anos que o urso polar pode viver, entre 20 e 30 anos. Só que é possível ultrapassar essa estimativa. Veja, o urso polar, que viveu por mais tempo na natureza, chegou aos 32 anos. E o que foi criado em um zoológico viveu por 45 anos. Você já sabia de algum desses que eu disse? Pois calma que as surpresas não pararam. O panda gigante, que em 2016 saiu da lista de espécies ameaçadas, pode pesar entre 75 e 160 quilos e viver entre 25 a 35 anos em cativeiro. Números que caem quando o ambiente muda para a natureza, ficando entre 15 e 20 anos. O cavalo. Ele pode viver de 25 a 33 anos, mas acaba que muitos ultrapassam esse tempo quando bem cuidados, podendo viver por 40 anos ou mais. Uma expectativa de vida que ele compartilha com os peixes dourados e que chega perto dos orangotangos, visto que pode viver até os 45 anos na natureza e atingir mais idade em cativeiro. E enquanto a expectativa de vida de um brasileiro é de 76 anos e 3 meses, uma arara pode chegar aos 60 anos ou mais. E nós não chegamos nem perto de sermos os últimos, com um tempo de vida mais longo. A baleia azul, um dos maiores animais do mundo, pode viver de 90 a 110 anos. E as tartarugas gigantes de Galápagos, você sabe? 175 anos. E os tubarões da Groenlândia, de 270 a 400 anos, os vertebrados com mais idade no mundo. Para arrematar com chave de ouro, trago 3 criaturas. A primeira, Schistospongia muta, é uma esponja gigante, localizada nos mares do Caribe e que pode chegar a 2.300 anos. Já o penúltimo item pode variar entre 4 a 5.000 anos. Trata-se do coral,
que formam estruturas chamadas de recifes de corais. Por fim, a criatura com tempo de vida mais longo, na verdade, pode ser considerada imortal. Estou falando da Turritopsis dohrnii, também chamada de água-viva imortal. Calma que eu explico. Ainda não existem explicações concretas do que permite essa imortalidade, mas sabe-se que tudo está relacionado com a capacidade de regeneração dela. A fase pólipo e a fase medusa são as duas fases que ela passa. O que acontece é que a água-viva imortal é capaz de regredir à fase pólipo sempre que está sob ataque ou em situação de estresse. E é aí que ela inicia o ciclo de vida novamente e pode fazer quantas vezes o instinto achar necessário. Agora, faz o seguinte, deixa nos comentários o que você achou e não vai esquecer de curtir o vídeo e assinar o canal, hein? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!